Irmãos, vocês podem abrirem suas Bíblias comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Hoje, com a graça de Deus, nós encerraremos a escola bíblica sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes serás dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa,
e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui, Mateus capítulo 7, todo. Chegamos agora ao final desse sermão, finalzinho do Sermão do Monte. E nós vimos o capítulo 5, as bem-aventuranças, nós vimos Jesus falando sobre a relação do cristão com a lei, nós vimos Jesus falando sobre a oração, sobre as esmolas, sobre o jejum, nós vimos Jesus falando sobre as ansiedades e o nosso Pai querido que cuida de nós, e agora Jesus, ele chega ao final desse sermão. E Jesus, ele vai primeiramente falar dos últimos perigos que ele gostaria de dizer, e depois ele vai chamar, encerrando, os seus ouvintes a tomarem uma decisão. E no versículo 1 até o versículo 5, Jesus, ele vai falar sobre o perigo de julgar os outros. O perigo de julgarmos as outras pessoas. E esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos do Sermão do Monte, mas também um dos mais mal utilizados, não é verdade? Você já ouviu essa? Não julguem, não me julgue, só Deus pode me julgar. Você está julgando, hein? Mas será que Jesus, ele está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento? As pessoas que gostam de usar esse tipo de versículo, quando, de maneira geral, na cultura, é como se elas estivessem dizendo, você não pode dizer aquilo que é bom ou errado, aquilo que é certo ou errado. Não é isso que elas estão querendo dizer? Isso está errado, não me julgue. Não, o que você está fazendo está errado. Não, mas Jesus diz, não julgueis. Será que é esse tipo de julgamento que Jesus está dizendo? Com certeza, não. Senão, Jesus mesmo tinha quebrado todo esse mandamento, né? Jesus já tinha quebrado isso aqui. Porque Jesus, ele apontava o erro, apontava o caminho. Quando nós olhamos para a palavra julgar, na língua grega, ela pode significar discernir, julgar judicialmente, ser crítico ou condenar. Pode ter esses 4 significados. Então vamos fazer um exercício. Vamos tentar entender que tipo de julgamento Jesus está proibindo. Jesus diz assim, não julguem. Será que Jesus está dizendo então, primeiro significado, não discernam? Será que Jesus está falando para a gente não fazer isso? Não discernam entre o certo e o errado, é isso? Não. Segundo, julgar judicialmente. Jesus diz, não julguem judicialmente. Para nós aqui, nem cabe esse significado. Tem algum juiz? Agora imagina que tem um juiz aqui. Será que Jesus está dizendo, você não pode julgar judicialmente? Você vai ser um juiz bonzinho. Você vai permitir que todos os criminosos saiam livres. É isso que Jesus está falando? Não. Vamos continuar. Terceira opção. Ser crítico. Não sejam críticos. Ou melhor, não sejam julgadores. Será que é isso que Jesus está querendo dizer aqui? Eu vi que vocês ficaram na dúvida agora, né? Eu vi que vocês ficaram na dúvida. E a última, não condenem, para que vocês não sejam condenados. E aí, quem dá mais? Terceiro ou quarto? Estou ouvindo aqui um terceiro, quarto. Então, é um significado meio que a junção dos dois. O que Jesus está proibindo é aquela atitude farisaica e hipócrita. É você ser crítico.
É você ficar apontando o dedo e julgar de maneira hipócrita a outra pessoa. Esse é o ponto que Jesus está dizendo. Não sejam julgadores. E ele diz o porquê. Porque com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Olha só o que Jesus está falando aqui, gente. A medida com que você usar para julgar ou ser crítico ou condenar a outra pessoa, é a mesma medida que Deus vai julgar você, condenar você. Sabe o que Jesus está falando? Um coração julgador, que gosta de condenar os outros, no final, representa um coração de alguém que vai ser condenado por Deus. Por quê? Como que começa o Sermão do Monte? Lembra que é um sermão, tem início, meio e fim. Nós estamos na 8ª semana estudando o Sermão do Monte. Então pode parecer meio desconexo, mas não é. Qual é a primeira bem-aventurança? Qual é? Bem-aventurado quem? Os humildes de espírito. Então Jesus está no final desse sermão. Pensa na lógica. Se alguém é humilde de espírito, o que significa ser humilde de espírito? Alguém que reconhece a sua própria fraqueza, certo? Alguém que sabe do seu próprio pecado, alguém que sabe das suas próprias mazelas, que sabe que não tem nada para mostrar diante de Deus, que é totalmente imerecedor da sua graça. Essa pessoa vai viver condenando os outros? Não deveria, é isso que Jesus está falando. Então, não julguem, não sejam hipócritas no julgamento, porque quem é assim, quem é caçador do erro alheio, quem é caçador do erro dos outros, no final demonstra que nunca foi alcançado pela graça de Deus, que não é um humilde de espírito. E aí Jesus, ele dá um exemplo sobre isso. Ele fala, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, enquanto tem uma trave ou um tronco de madeira na frente do seu olho? Jesus está falando de alguém que é hipócrita, de alguém que fecha os próprios olhos para os seus erros, mas gosta de ficar apontando para o erro dos outros. É meio que um mecanismo de defesa, né? E, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se Jesus está falando sobre não julgar, é porque a tendência do nosso coração é fazer o quê? É julgar, é ou não é? É. Eu estava ouvindo uma entrevista de um comediante famoso que cresceu como evangélico, mas abandonou a fé aos 23. E a impressão dele dos crentes são duas: julgadores e hipócritas. Não é isso que de maneira geral as pessoas olham e pensam? São um bando de julgadores que gostam de ficar apontando erro, mas são hipócritas. Porque vai ver na vida, é isso que geralmente as pessoas pensam. Se a gente olhasse para o Sermão do Monte como Jesus, talvez as pessoas teriam uma visão um pouquinho melhor dos ditos evangélicos. E Jesus está proibindo a hipocrisia aqui. Por que você gosta de falar do erro dos outros, mas você está cheio na sua vida? Mas veja um detalhe. Jesus então está proibindo que eu vá até o meu irmão e fale com o seu erro? Não. Olha só o versículo 5. Hipócrita, primeiro tire a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe o que Jesus está falando? Você pode e deve, é um dever de todos nós, quando vermos algum irmão em um pecado impenitente, irmos até ele e corrigirmos. Mas o que Jesus está falando é que você precisa estar lutando contra o seu próprio pecado. Você também precisa ser consciente das suas próprias fraquezas. Não vá com uma atitude de superioridade. Não vá com uma atitude de ser o sabichão. Olha comigo, Gálatas, capítulo 6. Olha aí.
Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Alguém pode ler bem alto para nós, por favor? Olha só o que Paulo está dizendo. Se tem algum irmão que está praticando, que caiu em pecado, vocês que são maduros, Paulo está dizendo, espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Ou seja, a intenção primeira não é expulsar, não é tratar mal, é restaurar, é tentar trazer de volta. E segundo, com espírito de brandura. Com espírito de brandura, com humildade, com amor, com graça, com misericórdia. É assim que nós temos que corrigir o outro irmão. E agora, Paulo aplica as palavras de Jesus. Olha só, finalzinho do versículo 1. E que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Então vai sabendo o quê? Que se não for a graça de Deus, você também pode estar em lugar pior. É isso que Paulo está falando, não é? Cuida, porque você também pode ser tentado. Você não pode olhar e dizer assim, dessa água jamais beberei. Não pode. É fácil a gente apontar o erro, cheio de ira. Mas é difícil reconhecer que se não for a graça de Deus em nosso próprio coração, se não for os meios de graça que Deus usa para nos abençoar e nos santificar, a gente poderia estar em lugar pior. Então é isso que Jesus está falando, basicamente. Não seja um julgador, não seja um hipócrita. Não fique sendo aquela pessoa que fica caçando o pecado na vida dos outros. Eu conversava com um jovem há tempos atrás, e ele disse, veio de outras igrejas, ele disse que na igreja que ele frequentou, na sua adolescência, quem estava em pecado o pastor colocava num banco específico, lá no fundo. E todos os irmãos que entravam, passavam e olhavam assim, ó. Passava e olhava assim, ó. Então, se você estava em pecado, você já estaria sentado naquele banco. E ainda as pessoas passavam e olhavam e faziam cara de que, mereceu, né? Sou melhor do que você. Isso acontece, infelizmente. O nosso coração tem a tendência de julgar e apontar o erro. Mas Jesus está dizendo, não sejam assim. Sejam conscientes do seu próprio pecado. Sejam conscientes da sua pobreza de espírito. Comecinho do Sermão do Monte. Então não viva julgando as pessoas. Seja misericordioso, seja gracioso, seja bondoso. E se algum irmão está com algum cisco no olho, olha, sonde o seu próprio coração, lute contra o seu próprio pecado e então vá. Então vá. Não fica, eu não vou falar com o irmão não. Não, então vá. Então esse é o primeiro perigo que Jesus fala no capítulo 7. O perigo de ficar julgando as pessoas. Manifesta um coração que jamais foi perdoado por Deus. O que nós temos que fazer? Reconhecer o nosso pecado. E se vê algum irmão, ir lá com espírito de brandura, como diz Paulo, para restaurá-lo. Agora, volta lá para Mateus, caso sua Bíblia esteja aberta em Gálatas. E no versículo 6, Jesus também vai falar uma de suas palavras mais famosas. Jesus, ele vai dizer assim, Mateus 7,6, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, os porcos, voltando-se, não estraçalhem vocês. Os cães, né? Desculpa. Então, o que Jesus está dizendo aqui?
Jesus ele está ilustrando o perigo agora de não saber discernir. Aqui Jesus está dizendo com todas as letras que nós temos sim que discernir, que olhar para as pessoas e ter um certo tipo de discernimento. Porque senão nós seremos culpados de lançar pérolas aos porcos e dar aos cães o que é santo. Ninguém dá aos cães o sacrifício santo do templo. E cães aqui, gente, não é aquele serzinho bonitinho da nossa cultura, né? Lá na sua casa. No Oriente Médio, cão, assim, é meio excluído. Eles não gostam muito de cachorro lá. Cão é um bicho meio selvagem, que fica andando em bando, assim, no meio da rua. Claro, não são todos os lugares, mas de maneira geral, é assim que é lá. Não é essas coisinhas bonitinhas que você gosta, que você tem em casa. E porco, a gente sabe quem é porco, para o judeu, um animal imundo. E o porco, os estudiosos dizem, do tempo de Jesus, não era esse porco nosso aqui. Era primo de um javali selvagem lá da Europa. Então não era só um bicho nojento, era um bicho perigoso. E você não pode então dar comida santa para um cão. O cão come lixo, come carniça no tempo de Jesus. E os porcos, eles não estão nem aí, porque são pérolas. Jesus está contando essa história para ilustrar que também é preciso haver discernimento. Discernimento. E o que Jesus quer dizer com aquilo que é santo, que nós não podemos jogar, ou pérolas? Provavelmente são verdades espirituais, ou a pregação do Evangelho, ou a correção de algum irmão. Jesus falou agora, anteriormente, que eu tenho que tirar o cisco do olho e falar com o meu irmão, mas tirar a trave do meu. E logo depois ele fala, mas tem que haver um certo tipo de discernimento. Por exemplo, Tito capítulo 3, você não precisa abrir. Diz assim, Paulo, se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam-o uma primeira e uma segunda vez. Então tem alguém aí causando facções, divisões dentro da igreja? Paulo diz, vai lá, Tito, fala com ele uma vez. Continuou, vai lá, Tito, e fala uma segunda vez. Aí ele continua, depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Pesado, né? Paulo está dizendo, não continua mais. Essa pessoa é como um cão. Ela está embrutecida. Ela não quer saber de Jesus. Ela rejeita com veemência a mensagem do Evangelho. Ela não quer se arrepender dos seus pecados. Então você não é mais obrigado a continuar indo até ela. É isso que Paulo está dizendo. Uma ou duas vezes. Jesus, logo depois do Sermão do Monte, ele envia os 12 e depois os 70, você lembra? Para a cidade de Israel. E olha o que Jesus diz. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los, ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Alguém vai pregar o Evangelho? Você está nesse grupo? Se alguém não receber vocês e não quiser ouvir a mensagem do Evangelho e rejeitar essa mensagem de maneira terrível, veemente, vocês não são mais obrigados a pregar ali. E o juízo de Deus vai cair. É isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus está ordenando que seus discípulos não compartilhem as partes mais preciosas da verdade espiritual com pessoas persistentemente perversas, indiferentes e insatisfeitas. Então, existe um limite. Depois disso, a gente vai orar. A gente vai fazer
outra coisa, é tentar por outros meios. Mas se alguém rejeita com veemência, com perversidade, vários anúncios da mensagem do Evangelho, ou não quer se arrepender do seu pecado, Jesus está dizendo, não somos mais obrigados. Então, não julguem, mas também tenham discernimento. Esse é o ponto de Jesus. Deu para entender ou não? Deu? Tem alguém alguma dúvida? Vamos continuar. Agora Jesus vai falar sobre a necessidade de perseverar. Você conhece esse texto de Jesus também, Sermão do Monte é o sermão mais conhecido. Jesus está dizendo, olha, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Jesus está dizendo o quê? Vocês precisam perseverar, persistir em pedir, em orar a Deus. E aí, às vezes, a gente pega esse texto e fala assim, olha, a gente tem que pedir, e fica pedindo, e fica pedindo, e fica pedindo, e fica pedindo. Mas a gente tem que fazer um exercício anterior aqui. Será que Jesus está falando de pedir qualquer coisa? Porque é assim que às vezes a gente lê o texto. Será, eu quero que o meu pai se converta. Eu vou pedir, até que um dia Deus vai atender. E se meu pai morrer sem conhecer o Evangelho, é porque eu não pedi demais. É porque eu não pedi o suficiente. É isso que Jesus está falando aqui? Então é pedir o quê? Lembra? Nós estamos em um sermão, certo? Sermão do Monte. Logo, existe todo um contexto. O que você acha que Jesus está falando que a gente tem que pedir? Oi? As bem-aventuranças, o que mais? O sermão todo. Jesus está falando da gente pedir aquilo que Ele está falando. Não é pedir por outras coisas. Eu quero um emprego melhor, então vou ficar pedindo. Talvez Deus não vai abrir porta para um emprego melhor. E não quer dizer que se eu não conseguir, se Ele não me deu, é porque eu sou ruim, é porque eu não pedi demais. Não. Essa promessa é para pedir por coisas que são da vontade de Deus, que são verdades espirituais. É pedir por aquilo que Jesus estava pregando. Jesus está falando assim, olha, não espere as bem-aventuranças caírem do céu. Na linguagem popular, né? Vai cair do céu, mas na linguagem popular. Não fica lá de braço cruzado. Não achem que vocês, o coração julgador de vocês vai morrer de um dia para o outro. Não achem que de uma hora para outra vocês terão o discernimento necessário. Olhei e já discerni. Isso aí não preciso mais continuar. Jesus está dizendo, vocês precisam pedir, vocês precisam orar. A gente precisa, irmãos, orar pelas bem-aventuranças da nossa vida. São marcas daqueles que fazem parte do reino de Deus. Deveria ser marca do nosso próprio coração e deveríamos crescer nelas. E para isso nós temos que pedir. Pergunta, você já orou pelas bem-aventuranças na sua vida e ora constantemente por isso? Ora para ter um coração misericordioso, que não seja julgador. Ora para ter discernimento. Esse é o ponto de Jesus. Olha, peçam. Vocês, sabe qual é a ilustração aqui? Vocês são pedintes. Eu e você somos pedintes. Precisamos clamar para Deus nos dar. E aí, Jesus está dizendo, Jesus diz, versículo 9, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Jesus está falando, olha, e Deus vai dar.
e Deus vai dar. Se você pedir pelo Sermão do Monte, ou por outras verdades espirituais, podemos extrapolar para isso, por aquilo que Deus realmente quer fazer na sua vida, Deus vai dar, Deus não vai negar. Vai dar. Porque se vocês que são ruins, disse Jesus, dão coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Jesus está relembrando mais uma vez aquilo que nós vimos há 2 domingos atrás, que Deus é o nosso Pai Celestial. É isso que diferencia os seguidores de Jesus dos outros. Deus é o nosso Pai Celestial. Ele nos ama, fazemos parte do seu reino, e Ele está pronto a nos dar. Mas precisamos pedir, e continuar pedindo, e continuar pedindo, e continuar pedindo, todos os dias da nossa vida. Então, meu irmão, está precisando de alguma mudança aí na sua vida, de acordo com o Sermão do Monte? Espero que sim. Ora, vamos orar. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor há de nos transformar por meio da sua palavra. E agora Jesus chega no versículo 12, que a gente conhece como a regra áurea, ou a lei áurea, a lei de ouro. Alguém pode ler, por favor? Você já ouviu essa frase de alguma outra pessoa aí? Quem? Algum famoso? Não, você já ouviu isso aí, com certeza, né? Mas tem gente famosa que diz isso. Confúcio, já ouviu falar de Confúcio? Immanuel Kant, já ouviu falar de Kant? E muitos outros aí. Eles falavam, só que há uma pequena diferença. Confúcio, que dizem ser um dos primeiros que falou essa frase, diz assim, não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. Geralmente é assim que essa frase está aí. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. É uma maneira negativa de olhar, não é? Mas é isso que Jesus diz. O que Jesus diz? Na maneira positiva. Aí eu pergunto, qual exige mais? A maneira positiva, né? É muito fácil. Não faça os outros o que você não quer que faça você mesmo. Aí eu olho o Matosinho. Eu não quero que o Matosinho me roube, então eu não vou roubá-lo. É fácil, só não vou roubar o Matosinho. Agora eu vejo o Matosinho entrando. Faça a ele o que você gostaria que fizesse a você. Daí eu olho, ele é um irmão novo na igreja. Novo na cidade. Se eu fosse no lugar dele, o que eu gostaria que fizessem comigo? Que eu fosse bem recebido, que eu fosse abraçado, que me oferecessem ajuda. Aí Jesus está falando, vai lá e faz isso. A régua é mais em cima, não é? A régua é mais em cima. E a gente, às vezes, fica olhando para versículo como esse e fica no campo das ideias. Irmãos, vamos para a prática. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Olha para as pessoas da igreja. Olha para as pessoas que fazem parte do reino. Olha para as pessoas de fora também. Somos chamados a amar e a fazer o bem, primeiramente aos nossos irmãos, mas a todas as pessoas, como diz Paulo em Gálatas. Olha, tem muita gente. O que você gostaria que fizesse a você? Claro, de acordo com a palavra de Deus, né? Vai lá e faça. E aí Jesus diz, porque esta é a lei e os profetas. Lei e os profetas é como eles chamavam todo o Antigo Testamento. Então eles não chamavam de Antigo Testamento, porque nem o Novo tinha. Eles chamavam de lei e os profetas. Lei e os profetas. Jesus está dizendo, sabe qual é o resumo de tudo isso? Essa lei aqui, é a lei do amor. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fala, nossa, mas que coisa chata. É um monte de regra. Para Jesus não é um monte de regra. Para Jesus são simplesmente maneiras de demonstrarmos amor a Deus e aqui especificamente amor ao próximo. É a manifestação do princípio do amor. Então olha para as pessoas
e haja com elas. É ser ativo da maneira com que você gostaria também de receber essa ação. Então, essa é a lei, ou a regra áurea, regra de ouro, como as pessoas gostam de dizer. E aqui Jesus, ele encerra parte dos perigos, das advertências. Nós vimos o perigo de sair julgando as outras pessoas. Pode manifestar um coração que nunca foi transformado. Sobre o perigo da falta de discernimento, Jesus diz, olha, não julguem, mas também não sejam tolos. Discernam. Discernam. E depois, como nós vimos, Jesus, ele fala dessa lei áurea. Que nós temos que amar o nosso próximo e agir com eles da maneira como gostaríamos que eles agissem conosco. Mas agora Jesus chega no final. Todo final de sermão tem um momento de decisão. Tem um momento em que nós vamos decidir se vamos colocar aquilo em prática na nossa vida ou não. Por exemplo, o sermão de domingo à noite passado, nós vimos que precisamos e necessitamos anunciar o Evangelho com astúcia, com persistência. Beleza, a gente sabe disso, mas a pergunta que fica é, eu e você, durante essa semana, nos esforçamos para pregar o Evangelho para quem ainda não ouviu? No outro sermão, alguns sermões atrás, nós vimos sobre a unidade da igreja. E Paulo e sua equipe foram bem recebidos pela igreja de Jerusalém. E isso era uma demonstração da unidade da igreja, porque Paulo andava com gentios. E os crentes em Jerusalém eram judeus, e por meio da hospitalidade, eles demonstraram que estavam unidos. E vimos que a Bíblia fala muito sobre hospitalidade. A gente aprendeu isso, mas a pergunta que ficou no final do sermão era, eu e você, colocamos isso em prática na nossa vida? Então, todo final de sermão, após uma exposição, nós somos chamados a uma decisão. Será que vamos colocar em prática? E Jesus é um pregador por excelência, o mais perfeito. E ele termina dando 4 ilustrações para tocar no coração das pessoas, tocar na vida das pessoas, para que elas decidam obedecer e colocar a sua palavra em prática. Dá 4 delas. A primeira, Jesus vai falar sobre os 2 caminhos. Versículo 13 e 14. Ele vai falar que existe um caminho estreito, que tem uma porta estreita, e um caminho largo, que tem uma porta larga. O caminho largo, a gente já ouviu isso várias vezes, conduz para a morte. E o caminho estreito conduz para a vida. E essa ilustração dos 2 caminhos é comum nas Escrituras. Se você lê Provérbios, tem toda hora. O caminho do sensato e o caminho do insensato, o caminho do preguiçoso e o caminho daquele que não é preguiçoso. Jesus está dizendo assim, não se engane. A vida cristã não é como um filme da Disney. Não é como se a gente não fosse enfrentar situações difíceis nas quais teremos que escolher. Ele mesmo falou que sofreríamos perseguição, mesmo se não for de maneira violenta, mas a nossa família. Quantos de nós aqui, quantas pessoas que se converteram foram maltratadas por isso? Pela própria família. Ixi, tem várias. Pelos amigos. Enfrentaram problemas no trabalho porque quiseram seguir a Jesus. Jesus também estava pensando, talvez, nesse tipo de perseguição. Não só perseguição armada, violenta. Nós vamos enfrentar isso, Jesus está dizendo, e vai chegar uma hora que teremos que tomar uma decisão. Mas vejam, Jesus está dizendo, o meu caminho é o caminho da vida. É o caminho que a porta, é o caminho que é estreito, e a porta é estreita, mas no final dá para a vida. Aí você está dizendo, nossa, mas não é nada chamativo esse caminho. Não, Jesus, ele não está romantizando. Ele está falando a verdade. Seguir a Jesus
exige que pecados sejam vencidos. Você sabe, a gente sabe. Que batalhas sejam travadas. Enfrentar Satanás e seus demônios. Exige ir na contramão do mundo. Mas no final, dá para a vida. E até mesmo nessa vida, traz alegria. Amizade do Filho de Deus, ser filho do próprio Deus, ter o Espírito Santo como consolador. Jesus está dizendo, olha, é difícil, mas vocês sabem que vale a pena. Vocês têm um Pai Celestial, que vai cuidar de vocês. Vocês têm um Rei, que sou eu, que vou guiá-los. Depois, Jesus fala sobre as duas árvores. Olha só comigo o versículo 15. E aqui ele fala dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. E aí ele fala que não se colhe frutas boas de pés ruins e vice-versa e assim por diante. Jesus está falando aqui sobre, basicamente, a escolha das influências sobre a nossa vida. A quem vamos ouvir? E quem são os falsos profetas que provavelmente Jesus tem em mente aqui? Primeiro, não são necessariamente pessoas que veem o futuro e não acontece. A cultura popular evangélica, profeta é aquele que fala sobre o futuro. É só ler o Antigo Testamento que a gente vê que não é assim. Tem profecia sobre o futuro? Tem, mas a grande parte é simplesmente anunciar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus e exortar em nome de Deus. Então, profeta, de maneira geral, é todo aquele que fala em nome de Deus. O escopo aumenta, então. Todo aquele que prega, todo aquele que anuncia, todo aquele que fala em nome de Deus. E Jesus diz que nós devemos ter cuidado com eles. Sabe uma coisa interessante? Geralmente a gente acha que falso profeta é fácil de discernir, né? Ele vai falar uma grande besteira, a gente olha para os famosos aí da televisão, dos pregadores famosos, a gente sabe que são falsos profetas, e aí a gente acha que vai ser sempre fácil. Mas se Jesus está mandando a gente tomar cuidado, é porque não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Não é uma coisa que você vai olhar e vai falar assim, nossa, esse é um falso profeta. Não. E é por isso que Jesus diz, olha, pelo seu fruto vocês o conhecerão. Que fruto é esse? Há basicamente dois significados que os teólogos dizem. O fruto de um profeta pode ser da sua pregação. Pela sua pregação, pelo seu ensino, vocês o conhecerão. E esse ensino tem que estar de acordo com o quê? De acordo com as palavras de Jesus. Então, falso profeta não é aquele que diz assim, não é só aquele que diz assim, venha para Jesus e Jesus vai te dar prosperidade. Esse a gente está cansado de saber. Mas falso profeta pode ser também aquele que fala todas as coisas, assim, um monte de coisas certas, mas que esquece de falar sobre o caminho estreito. Esse também é um falso profeta. Pode falar das mais maravilhosas coisas a respeito de pertencer a Deus, mas que não fala do arrependimento. Chega nessa parte, então vai escandalizar as pessoas, né? Vai escandalizar. Mas, nossa, vai falar sobre o inferno? Não, vai humilhar as pessoas, não vou fazer disso. Mas o resto é tudo certo. Ele apenas omite algumas partes. E é difícil daí, não é? Porque você pode concordar com tudo que ele fala. Mas nós também temos que estar atento ao que ele não fala. E Jesus, talvez estivesse pensando no fruto, como nós vemos nas Escrituras também, como a conduta. Então, pode ter toda a pregação correta, inclusive sobre o arrependimento e o caminho estreito, mas a vida está totalmente ao oposto, totalmente contrária, totalmente distante daquilo que Ele mesmo
anuncia. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Tenham cuidado com os falsos profetas. Tenham discernimento sobre quem vocês ouvem, sobre quem vocês seguem. Esse é o ponto de Jesus. Vocês vão escutar a mim, o verdadeiro profeta. Esse é o ponto de Jesus. E os meus seguidores. Ou vocês vão escutar esses outros aí? Jesus está chamando a uma decisão. Quem vão ouvir? Quem prega a verdade, ainda que doa, ou quem gosta de fazer coceguinha nos ouvidos, como diz Paulo, né? Assim, fala o que a gente gosta, fala o que a gente quer, e a gente procura igreja que não confronta o nosso pecado. A gente procura igreja que vai massagear o nosso ego, que vão me deixar em paz, vão me deixar pecar em paz. Spurgeon dizia que uma das principais tarefas dos pastores é não deixar o seu povo pecar em paz. E é a tarefa do povo também não deixar o pastor pecar em paz, né? Mas a gente não gosta. É difícil ser confrontado. Jesus está falando, tomem uma decisão. Quem vocês vão escutar? E aí ele vai para a penúltima, as duas reivindicações. Versículo 21, 22 e 23. Ele diz, nem todo aquele que reivindica ser filho de Deus, né? Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Senhor, Senhor aqui pode ser que a gente chama, né, de hebraísmo, ou um recurso linguístico utilizado pelos hebreus. Está escrito em grego, no Novo Testamento, mas o povo da cultura hebraica, que já falava aramaico, mas ainda com influência hebraica. E a repetição é bem comum no Antigo Testamento também. Essa repetição denota ênfase. Jesus usava disso, lembra? Em verdade vos digo. Jesus está falando, me ouçam. O que eu vou falar agora é para vocês gravarem no quadro na casa de vocês. Gravarem na mente, escutarem todo dia. Em verdade. Aqui é Senhor, Senhor. Sabe qual parece ser o quadro que está sendo pintado? Alguém que está chegando diante de Deus e tem a confissão correta. Senhor, Senhor. Não é apenas uma meia boca. É alguém que tem a confissão correta. Senhor, Senhor. E, gente, Jesus está dizendo, nem todo mundo que diz isso entrará no reino dos céus. Não basta apenas saber a teologia correta, ter a confissão correta. Não basta apenas saber isso. E sabe o que é pior? O que deixa mais assim, o que é assustador nesse texto, esse texto é assustador, é que ele diz assim, olha o versículo 22, muitos naquele dia, que dia? No último dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que é o mais assustador? Essas pessoas achavam que iam para o céu. Porque elas discutem com Jesus aqui, não discutem? Elas discutem com Jesus. Mas, Jesus, olha o que a gente fez. A gente expulsou demônio, a gente fez um monte de sinais aí. Jesus está falando, eu não me preocupo com sinais. Não basta ter a teologia correta. Não basta achar que vai para o céu. Não basta. O que ele diz no versículo 21, quem vai entrar no céu é aquele que faz a vontade de meu Pai. E no fundo, poucos de nós, poucas pessoas, de maneira geral, né, não só dentro da igreja. Claro, dentro da igreja é normal a gente achar que vai para o céu. Mas até mesmo no mundo, assim, as pessoas sempre acham que vão para o céu. Estava vendo uns memes da internet, e quando tem alguma questão de morte, sempre termina no céu. Sempre termina no céu. Aí eu vi esses dias o pessoal comentando, nossa, é engraçado, o povo sempre acha que vai para o céu. É claro, quem quer ir para o inferno, né? Ninguém quer ir para o inferno. Mas Jesus está falando, olha,
pessoas podem ter a confissão correta. Pode até ter feito uns negocinhos aí. Mas no final o que conta, e quem vai demonstrar que pertence ao reino, é quem faz a vontade do meu Pai. Esse é o ponto de Jesus. Ah, então eu vou entrar no céu porque eu obedeço. Não. Nós vimos, bem-aventurados humildes de espírito, eu reconheço que eu não tenho nada diante de Deus. Não sei quem era, né? Essas pessoas aqui, elas não eram humildes de espírito, né? Porque elas gostam de apontar para as obras delas. Ó Jesus, mas olha o que a gente fez. Aí é como se Jesus, mas vocês não são humildes de espírito? Você não olha para o que você faz. Eu entro no reino quando eu reconheço que eu não consigo pelos meus próprios braços. Isso se chama o quê? Arrependimento e fé. Então, ninguém entra no reino porque obedece. Mas é verdade que ninguém que vai entrar nos novos céus ou na nova terra vive uma vida em desobediência. Como dizia Lutero, a fé sozinha salva, é somente a fé. Mas a fé que salva não permanece sozinha. Ela vem e se transforma em obras, em obediência. Foi isso que Jeremias profetizou sobre a nova aliança, que Deus tiraria um coração de pedra, você lembra desse texto? Colocaria um coração de carne, e que nesse coração inscreveria as suas leis. Então, um coração renovado por Deus é um coração agora que vai querer mudar. Um coração que vai querer, ainda que com muitas lutas, é claro, por causa do pecado, mas que vai querer transformação. O pecado agora incomoda. O pecado agora incomoda. A frieza incomoda. Então, Jesus está, mais uma vez, chamando os seus ouvintes a uma decisão. Vocês vão obedecer ou não? Não basta apenas saber. Todos ali que estavam ouvindo Jesus estavam sabendo de tudo. Mas a grande pergunta que fica é: vocês vão colocar em prática? E, para terminar, Jesus termina com a ilustração das duas casas. Versículo 24 ao versículo 27. Essa também você conhece. Jesus está comparando dois construtores, um que construiu a sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. E quando as tempestades vieram, derrubaram a que estava sobre a areia. Mais uma vez, Jesus está dizendo: olha, a obediência precisa fazer parte da vida daqueles que dizem me seguir. A obediência precisa fazer parte da vida daqueles que dizem me seguir. Eu mandei se batizar. Vocês vão se batizar? Assim que começa a nossa vida, tomando essa decisão, nossa vida cristã. Como nós acabamos de ver. Natan tomou uma decisão. Jesus ordenou. Lembro, alguns batismos atrás, quando eu fui conversar com um adolescente, jovem já era jovem. E eu fiz a primeira pergunta para ele, falei: por que você quer se batizar? E ele respondeu assim para mim: porque eu sou um seguidor de Jesus e Jesus me mandou. Falei: na mosca. Eu quero que você quer se batizar. Porque, sei lá, meus amigos vão, é assim que a gente tenta investigar, né? Porque eu, sei lá, quero mudar, quero ser uma pessoa melhor. Não, eu quero me batizar porque eu quero obedecer Jesus. Jesus mandou, eu sou um seguidor dele, é por isso que eu quero me batizar. Ele já me alcançou, ele já me transformou. Começa assim, e depois, durante toda a vida cristã. Então, a grande pergunta que encerra esse sermão é: o que eu e você iremos fazer com aquilo que Jesus nos ensinou? Vai ser só mais uma EBD, que a gente vai para casa, vai ficar lá uma pequena parte na memória? Ou será que vai causar alguma transformação? Eu vou tentar colocar em prática as palavras de Jesus, afinal Ele me alcançou para isso. Eu vou batalhar para ser sal e luz onde eu estou. Já sou sal e luz.
Eu quero demonstrar isso. Essa é a grande pergunta que fica. E aí, meu irmão, o que eu e você iremos fazer com aquilo que Jesus nos ensinou?